Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo. Sempre com muita alegria a gente chega trazendo esse programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre à luz das bases do Espiritismo. O tema de hoje vai ser o sexto roteiro do ESD, expoentes do Espiritismo nascente. E quem vai me ajudar é, lógico, meus companheiros, meus parceiros do Grupo Divulgar. Minha querida Isabela Martins. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje novamente para falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita e hoje, né, sobre os grandes expoentes e autores dessa doutrina tão maravilhosa. E meu querido Raimundo Souza. Olá, pessoal, mais uma vez aqui para a gente dar uma pesquisada, né, nesses relatos da doutrina que a gente precisa estudar, porque é muito importante o desenvolvimento não só da parte intelectual, tá? Mas da parte moral. Isso não quer dizer que a gente precisa relaxar na parte intelectual. A parte intelectual é muito importante. São as duas asas do espiritismo, né? O intelecto e o moral. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte do intelecto, que é a pesquisa científica. Tá certo. E antes de a gente começar a escutar um momento de reflexão, vamos aos nossos recadinhos de coração, pedindo o like de vocês para nos ajudar no nosso trabalho. Aquele que ainda não foi inscrito, se inscreva, marca o sininho, que toda vez que tiver programa novo, você vai ser avisado. Não só do nosso, mas dos outros que o Grupo Divulgar produz e semanalmente posta no nosso canal do YouTube. Tudo à disposição, organizado em playlist para você não só assistir, como também compartilhar, nos ajudar a espalhar a mensagem consoladora do Cristo através da doutrina espírita. Agora sim, vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta. Mensagem número 27 do livro Justiça Divina, mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Nos Círculos da Fé. Acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos, com o devido apreço, aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quantos são os estágios evolutivos das criaturas. Aos que pretendem louvar a infinita bondade, manejando boréis, aos que supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, aos que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vive absolutamente concentrado nas figuras geométricas, aos que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar, aos que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor, e ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé.
Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. Reabastecidos com um momento de reflexão, vamos dar início à nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, aquele que está nos acompanhando sabe que a gente, nesse 4º ano de programa, estamos visitando o ESD, os roteiros do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta de entrada de estudo seguro da doutrina. E a gente já está no 2º módulo, que é sobre a codificação espírita. E hoje é o último roteiro, que é justamente sobre os expoentes do espiritismo nascente. E aí, a gente encerra esse módulo e dá sequência ao estudo do ESD. Você que ainda não fez o estudo, acompanhe com a gente, e aí, quem sabe, você resolva buscar um centro espírita e fazer o estudo junto com um grupo que é formado na casa, ou então estude conosco. E aquele que já fez o estudo, revisitar esse conteúdo, que é importante a gente solidificar a mensagem básica da doutrina para a gente poder estar tendo um estudo seguro na nossa sequência de aprendiz dessa doutrina. Bem, meus amigos, expoentes do espiritismo nascente. Kardec codificou a doutrina, e dentro dessa sua missão de codificação, ele não agiu sozinho. Lógico, teve a orientação, o direcionamento da equipe espiritual, mas também teve a equipe encarnada. E aí, esse estudo, a gente vai destacar no estudo de hoje, 3 personalidades, 3 franceses, seguindo a ordem de nascimento: Camille Flammarion, Leon Denis e Gabriel Delany. E por que esses 3? Esses 3 trabalhadores, eles foram contemporâneos de Kardec, e eles, com seus estudos, criaram obras, nos trouxeram obras que solidificaram os ensinos fundamentais da doutrina. Eles foram fiéis à codificação espírita, aprofundaram o estudo, né, principalmente, como o Raimundo nos falou, da questão científica e também filosófica, solidificando essas informações trazidas pelos espíritos e o estudo de Kardec. Então, esses foram os que mais se destacaram dentro de uma equipe grande de trabalhadores na época de Kardec. Trabalhadores encarnados, fora a equipe espiritual. E aí eu começo trazendo Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion. Nasceu em 1842 e desencarnou em 1925. Camille foi astrônomo, tá? Ele também foi um grande pesquisador da psique humana, da psique, e divulgador do espiritismo científico. Ele, em tenra idade, já revelou ser um espírito muito intelectualizado. 4 anos já falava, 4 anos e meio já escrevia, já com 5 ele já buscava questões de geometria. Com 16 anos, ele publicou sua primeira obra sobre a cosmologia, sobre o cosmos, né? Sobre a astronomia. E o seu primeiro contato com a doutrina espírita foi aos 19 anos. Ele estava numa livraria, fazendo pesquisa, que no ano seguinte ele ia publicar um livro sobre essas questões dos mundos, né? E aí ele abriu um livro, né, folheando um livro, que o subtítulo era Pluralidade dos Mundos, e se interessou, e leu, e era justamente o Livro dos Espíritos. Então, com isso, ele buscou saber quem era Kardec, foi atrás de Kardec, começou a frequentar a sociedade, né, espírita parisiense, e trabalhou como médium. Inclusive, na obra A Gênese, tem uma nota do codificador, logo no início do capítulo 6, onde ele diz que todo o teor do capítulo, intitulado Uranografia Geral, foi ditado pelo espírito Galileu através de Camille Flammarion. Isso é uma observação bastante interessante. E suas obras, o que ele deixou de legado? Ele publicou
a Deus na Natureza, que é uma obra que trata de maneira bastante profunda a questão de Deus, não só do aspecto filosófico, mas ele apresenta para os cientistas da sua época, os seus contemporâneos, que também se comprova a existência de Deus, da divindade, através da ciência experimental. Ele também nos trouxe, usando seus conhecimentos de astronomia, a obra de grande abrangência temática, né, nesse sentido, e nos trouxe também O Desconhecido e os Problemas do Psique, que são 2 volumes, um estudo sobre os fenômenos anímicos, que é sonhos, comunicação à distância entre encarnados. Também nos trouxe acerca da desencarnação, né, através do seu livro Amoretti e o seu Mistério. Camille foi dos seus trabalhadores contemporâneos de Kardec, o que mais se dedicou a questões anímicas. E aí, para esclarecer quem está nos assistindo, que seria essa questão anímica. Manifestação da própria alma, do próprio ser. Dentro da mediunidade, o que é o médium? O médium, ele é um intermediário que recebe a mensagem de um espírito exterior e ele nos traz essa mensagem. No fenômeno anímico, essa mensagem que o médium traz é do seu próprio espírito. A gente vai dar até essa redundância, dele, de si próprio. Não é um espírito terceiro que dá a comunicação, é ele mesmo que dá essa comunicação, né? Então, essa é a diferença dos fenômenos anímicos para a mediunidade propriamente dita, que não é um problema, pelo contrário. O espírito ali está necessitado, ele vai ser trabalhado, tá? Então, ele foi um dos trabalhadores que mais se dedicou a esse mistério. Quem mais quer falar alguma coisa sobre Camille? Não, Andréia, uma coisa que eu ia falar sobre, quando tu falou sobre animismo, né, também, é que as pessoas realmente rotulam isso como algo negativo, mas eu acho que tu já deixou claro que não, que existe um porquê daquilo acontecer e aquilo precisa, obviamente, ser trabalhado. Mas eu acho também que é importante a gente ressaltar que, de qualquer forma, todo fenômeno mediúnico que tem a participação de um médico também é um fenômeno anímico, porque no momento em que o médium traz a comunicação, passa por ele. Então, se passa por ele, também pega um pouco da sua essência. É como a gente aprende no Espiritismo que, se o médium não tiver nada, nenhum conteúdo ali dele próprio, a mensagem não chega. Então, eu preciso que o médium tenha um certo estudo, um certo conhecimento sobre aquilo para facilitar aquela mensagem. Claro que, às vezes, ele pode ser completamente anulado e, né, ter só a participação ali do médium, mas, em geral, existe, sim, nos fenômenos mediúnicos, muita participação, muito animismo por parte do médium. Isso é uma coisa relativamente comum, né? Então, não tem que ter essa condenação, essa taxação como uma coisa negativa. Eu acho que é importante frisar. Hoje, né, nos estudos mais, assim, vamos dizer assim, atuais, né, principalmente Filomeno de Miranda, já usa fenômenos medianímicos. Isso, gosto muito dessa palavra. Medianímico, porque justamente como você falou, sempre tem muito do médium. Sim. O próprio Chico, né, aquelas cartas dele, minha mãezinha, aquela coisa, muitas das vezes o espírito não tinha isso, mas era uma coisa do Chico. Sim. Né? Que, lógico, que não muda em nada a mensagem. Isso. Né? Então, é porque aí como a gente tem que esclarecer, né? É importante. Confunde animismo com misticismo, com mistificação, que aí a pessoa de livre e espontânea vontade está enganando. Isso. Então, animismo não é mesmo que mistificação, né? É o próprio espírito se manifestando inconscientemente, o médium não sabe que é ele mesmo que está dando aquela mensagem. O dialogador tem que ter ele tem que ser muito observador para poder perceber e tratar como o telefone tocou, é o próprio espírito médico, pois vamos atendê-lo da mesma forma. Ter essa percepção. Mas não é nem de forma nenhuma problema, pelo contrário, faz parte, tanto é que hoje já se usa isso, porque toda a comunicação tem muito do médium. O próprio Chico dizia, se você quer escrever poesia, né, psicografar poesia, leia poesia, para o espírito ter isso na sua mente e trabalhar, utilizar, porque entendamos,
já é uma dificuldade grande para o espírito ter esse trabalho, fazer o trabalho, né? Ter a sintonia, manter o trabalho. E ainda um médium não ter nada ali dentro que ajude naquele trabalho, já dificulta, porque ele vai ter que botar, assim, vamos dizer assim, botar as palavras, né? Dificulta o trabalho. Divaldo, para trazer a coleção psicológica de Joana, ele estudou psicologia, para poder facilitar o trabalho de Joana, que é um trabalho extremamente complexo. No caso aqui de Camille, que a gente trouxe, como ele era astrônomo, ele era da ciência, os espíritos da ciência encontraram nele o meio de facilitar essa comunicação e trazer as informações, porque ele tinha isso tudo, e aí até o próprio médico, às vezes o médico ele fica, que informação é essa? Fica meio que brigando com a informação que o espírito está trazendo. E já não, ele está familiarizado com aquele assunto, já transcorre de maneira muito mais facilitada, entre aspas, que esse facilitar não é fácil, mas sim ter um trabalho mais, vamos dizer assim, corrente, já que o médium tem essa bagagem para facilitar o trabalho do espírito. O filtro tem que ser compatível, né? Porque ele filtra a informação e tem que ser compatível. Como é que ele vai falar alguma coisa que ele não tem conhecimento? Ele vai até duvidar, né? E a mensagem vai ficar truncada. Isso. Encerramos com Camille, todo mundo satisfeito? Então, vamos para o próximo, que compõe que a gente vai estar trabalhando hoje, com nossa amiga Isabela falando de Leon. Bom, acho que de todos os grandes expoentes que a gente vai falar hoje, eu acho que o Leon Denis é o mais conhecido, né, dentro do movimento espírita. Eu acho que é aquele que tem o maior número de obras que realmente são lidas e estudadas ainda, com uma certa resistência, né, mas dentre esses de hoje, eu acho que ele, sem dúvida, é o que se fez, né, mais conhecido dentro da doutrina, até porque tem uma observação, né, que se fala dentro do movimento espírita sobre o próprio Leon Denis, que eu acho que torna ele também uma figura bem popular, que é o fato de que conta-se que se Kardec tivesse falhado na sua missão, né, enquanto codificador da doutrina espírita, quem lhe precederia seria o Leon Denis, né, estava ali realmente com todo um preparo e uma bagagem, e a observarmos pela leitura das suas obras que ele realmente também tinha um preparo gigantesco e poderia ter feito esse trabalho de forma tão magnífica, né, como Kardec, porque quando a gente lê uma obra do Leon Denis, como, por exemplo, Depois da Morte, eu lembro que eu vim ler essa obra depois de já ter lido todas as obras básicas e ter lido muitas outras obras que a gente chama de complementares, enfim, né, outras obras conhecidas dentro do movimento espírita. E aí, quando eu fui ler essa obra dele, eu falei assim, caramba, eu poderia ter me poupado de ler tantos livros, lendo só esse aqui, porque ele é fantástico, né? Ele é muito didático, e ele traz ali pinceladas da doutrina espírita, realmente na sua base, na codificação mesmo de Kardec, de forma muito encadeada, as ideias, sabe, assim, trazendo uma sequência lógica. Eu já recomendei essa obra, por exemplo, para muitas pessoas que são leigas dentro do espiritismo, mas que passaram por momentos de luto, né, de entes queridos e ficaram perdidas, sem compreender o que é que estava acontecendo, o que é que se sucederia com aquele espírito e tudo mais. E eu sinto que quando eu recomendo essa obra, as pessoas se sentem contempladas, né? Realmente elas entendem esse fenômeno pelo qual esses entes queridos passaram. Então a gente percebe que o Leon Denis, ele também, né, tinha essa arte, ele dominava muito bem isso. Falando alguns dados, né, pessoais, digamos assim, mais sobre ele nasceu no dia 1º de janeiro, né, que eu acho que é uma data bem curiosa, do ano de 1846, na França, e também faleceu na França, né, em 12 de abril de 1927. Ele foi um professor, um escritor, pesquisador, palestrante espírita, ainda no século XIX, né, e era um autodidata, né, assim, aprendia muitas coisas sozinho, concluiu o primário só aos 12 anos, e conheceu a doutrina espírita, teve seu primeiro contato, inclusive quando a Andrea contou sobre o Camille Flammarion, me lembrou muito, porque o Leon Denis também teve esse contato com a doutrina espírita, numa livraria, né, folheando livros, encontrou o Livro dos Espíritos, achou aquele título curioso, e, né, resolveu levar para casa essa obra,
E quando chegou em casa, que começou a ler, ele também se encantou e falou, caramba, isso aqui faz muito sentido. E tem um trecho, né, em que ele fala um pouco sobre essa experiência, onde ele diz, né, depois de ter lido o Livro dos Espíritos, em que ele fala assim, olha, nessa obra, né, eu encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme, e a teoria espírita dissipou minha indiferença e minha dúvida. E realmente é um pouco isso, né, gente, que a doutrina espírita faz com a gente. Quando a gente lê, quando a gente começa a entender e aquilo faz sentido, não restam mais dúvidas para grandes perguntas que nós tínhamos, né, para injustiças, de por que eu estou passando por isso, por que fulano se foi tão cedo, por que aquilo aconteceu na vida daquela pessoa e não na minha. E quando a gente começa a ler essas grandes dúvidas sobre a vida, sobre os porquês das coisas, né, que nos acontecem, elas são muito bem contempladas na obra, e o Leon Denis descobriu isso. E ele vai falar, né, muito nas suas obras sobre o prazer que é. Isso foi tão prazeroso que ele conseguiu encadear, né? Ele escreveu dezenas de livros, eu acho que mais ou menos cerca de 20 e tantos livros, mas alguns livros tiveram um destaque maior, né? Dentre eles, sem dúvida, eu acho que eu destacaria como um livro número 1, e eu acho que também um dos mais lidos do Leon Denis, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Onde ele esmiuça muitas questões colocadas, né, nas nossas questões filosóficas da doutrina espírita, contida lá no Livro dos Espíritos, e ele vai falar sobre isso. Eu acho que o próprio título já é muito chamativo para a gente, né? O problema do ser, do destino e da dor. Uma outra curiosidade também é que essa obra hoje ela é vendida como um único livro, mas na verdade são 3 livros separados, né? Que hoje, nas reedições, juntaram-se em 3 obras, porque elas se completam mesmo, né? Fazem sentido essa sequência da leitura, mas são 3 obras diferentes, né? Fica a título de curiosidade. Eu falo isso porque eu mesma, quando li a obra, achei que era uma só, e depois fui entender que eram obras separadas que foram juntadas, né? Então, essa obra que a gente conhece hoje como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu acho que, sem dúvida, é uma das mais conhecidas, seguidas do Depois da Morte, né, que é essa que eu falei no início, em que ele vai buscar também, outra coisa interessante, é que ele busca muitos fatos históricos, marcantes, e que nos dão uma base de conhecimento que eu falei, caramba, eu nem imaginei isso. E ele faz também muitas mesclas, e para a gente conseguir compreender melhor a doutrina, com comparativos de outras doutrinas, de outras religiões, como é que isso é visto em outros locais. Eu, particularmente, me encanto muito por esse tipo de leitura, porque eu acho que facilita muito para a gente que, não, de repente, às vezes não tem um arcabouço literário tão grande para saber como eram em outros locais, em outras culturas. Então, o Leon Denis, ele traz isso tudo muito mastigado, né? Um outro fator positivo. Uma outra obra também muito conhecida dele chama No Invisível, que é como se ele destrinchasse ali o livro dos médiuns, né? E aí ele vai falar um pouco sobre essa necessidade da educação mediúnica, da formação dos grupos, e explica para a gente muita coisa, né, sobre esse mundo espiritual, né, que a gente tanto tem curiosidade. E também faz isso de forma muito didática. E aí tem outras tantas obras que a gente poderia citar, mas vou falar aqui, deixa eu pegar aqui alguma lista que a gente possa retirar algumas obras bem conhecidas. Tem uma outra obra, lembrei agora lendo essa lista aqui, que tem aqui, ó, por exemplo, Joana d'Arc, né, médium. E aí ele vai falar um pouco sobre essa médium que foi Joana d'Arc, explicando os fenômenos que ela vivia, como ela conseguia fazer aquelas visualizações, de entender as guerras que estavam por vir, como é que seriam aquelas batalhas, como é que as coisas se desenrolariam. Então, ele desmistifica um pouco, né, esse entendimento que nós não tínhamos até então compreensão antes da doutrina espírita, de como isso se dava. Ele fala também, numa outra obra, sobre o além e a sobrevivência do ser, falando sobre esse momento dessa passagem. E aí ele vai falar sobre espiritismo e arte, espiritismo e o clero católico, vai falar sobre o porquê da vida, né, que é uma outra obra bem filosófica, onde ele fala sobre muitos porquês, muitas angústias que nós temos, e tentar trazer sobre o ponto de vista espírita, né, o nosso entendimento sobre isso. E uma outra obra também, que eu acho que é um clássico que merece ser citada, é o Cristianismo e o Espiritismo,
que acho que quem leu também essa obra sempre recomenda, sempre fala bem. Sinto falta aqui, né, de ter trazido aqui para conversar com a gente do nosso amigo Rodrigo, que é um ávido leitor de Leon Denis, e eu lembro que quando ele leu essa obra do cristianismo, espiritismo, ele também trouxe, assim, né, muitas coisas, complementou muitas coisas, né, sobre o espiritismo, sobre o cristianismo e essa relação, né, porque, inclusive, aproveitando, de repente, você que esteja assistindo a gente, que está aí acompanhando, por incrível que pareça, muitas pessoas, no início do estudo da doutrina espírita, ainda não conseguiram entender ou compreender que, de fato, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, gente, mas assim como o catolicismo, como os evangélicos, protestantes, como queiram chamar, o espírita também, né, sobre o ponto de vista religioso, também é uma doutrina cristã. E aí o Leon Denis trata também sobre isso nessa obra, né, e traz isso, né, com muita fidelidade. Eu acho que o ponto principal que eu acho que eu gostaria de deixar aqui marcado sobre esse autor, sobre esse palestrante espírita, é principalmente a fidelidade que ele tem às obras básicas. Então, você lê as obras dele, você tem a sensação de estar apenas destrinchando ali o Livro dos Espíritos. Eu acho que esse é o ponto principal e mais forte de Leon Denis, e que, quando a gente faz a leitura das obras dele, a gente fica realmente com a convicção de que, se realmente Kardec tivesse falhado na sua missão, que não falhou, o Leon Denis teria dado conta do recado, porque ele realmente foi fiel a tudo que é colocado nas obras básicas. Acho que os pontos principais seriam esses. Oh, excelente. O problema do Ser do Destino e da Dor é tido até como uma obra complementar do Livro dos Espíritos, né? De tão, assim, que aprofundado é o estudo. Por isso que, logo no início, né, da minha fala, é disso, que foram escolhidos esses três justamente por essa fidelidade à codificação em sequência, assim, de aprofundamento dos estudos. E tu falando disso, Isabela, que falam-se, né, que se Kardec tivesse falhado, Leon teria substituído. Eu me lembro da mensagem do Espírito de Verdade, que quando Kardec questiona sobre essa história de missão, né, que alguns espíritos diziam que ele tinha essa missão, se era verdade, o Espírito de Verdade confirma e diz para ele que todas as agruras que ele ia passar e que, se ele falhasse, teria alguém que o substituísse, que o trabalho seria. Se ele aceitasse, ótimo, mas que ele ia passar por isso. E se não, que tinha alguém, sim, preparado para assumir. Então, isso vai bem de encontro com essa passagem que Kardec fala dessa mensagem do Espírito de Verdade. Raimundo. O Leon, ele é fantástico, né? Ele é fantástico. Como todos os outros também que vieram, esses expoentes, né? Vieram todos preparados. Na realidade, é uma equipe, gente. É uma equipe de espíritos que vieram para falar dessa codificação, entendeu? Então, um complementa o trabalho do outro, certo? Então, era total harmonia. Você vai ver, né? Você viu lá o Flamírio Camarion, né? Fazendo a parte dele dentro da doutrina, não saindo do que diz a doutrina. Vem o Leon Denis também, que faz o complemento de O Livro dos Espíritos, da parte filosófica, né? Entendeu? E adentrando também um pouco da mediunidade, destrinchando os termos da doutrina espírita, inclusive, certo? Que falando da condição do ser humano, né? Da dor, né? Da dor, e tudo isso vai complementando o trabalho que foi feito dentro da codificação espírita. Então, é uma equipe. Entendeu? Então, não tem como a gente não estudar esses três. Né? Quem é estudioso da doutrina espírita tem que realmente estudar esses três autores, né, para poder destrinchar o que realmente é a ciência espírita. E aí, dando sequência, vamos ao terceiro, que é com Raimundo, vai nos falar sobre Gabriel Delane. Gabriel Delane nasceu na França também, em 23 de março de 1857, que foi lançado em 1857, o Livro dos Espíritos, né?
O Livro dos Espíritos. Então, ele já nasceu numa família espírita, certo? Com os seus princípios espirituais, né? A preocupação de Gabriel Delany ele foi um grande defensor do espiritismo, né? Do espiritismo que se fez nos moldes rigorosamente científicos e com estrita fidelidade ao seu codificador, marcando a transição e a continuação da obra de Allan Kardec. Fantástico, né? Porque, como a gente falou, a equipe. Então, a equipe não podia divergir, né? Então, vem ele dar continuidade. Dedicou a maior parte de seus esforços na luta por consolidar o espiritismo como uma ciência estabelecida e complementar às outras ciências. É muito importante, né? Porque a gente fala assim que a doutrina espírita é uma doutrina científica, com base científica, né? Mas ela é uma ciência complementar. Ela não é essa ciência materialista, ela é uma ciência espiritualista, não é isso? Que trata das questões espirituais, certo? Que é uma ciência, não é? Entendeu? Então, e uma das obras do Delany, né? Do Delany, é o Espiritismo perante a Ciência, que traz complementos preciosos à codificação espírita, desenvolvendo, né, os aspectos relevantes dos fenômenos anímicos, como o André já explicou lá no início, e mediúnicos, detendo-se, em particular, nas investigações sobre a existência e o papel do perispírito. Outra palavra interessante, né? O que é o perispírito? Né? Perispírito é o elo que liga o espírito à matéria, ao corpo físico, certo? Que não pode, como é que a gente diz, mas eu não consigo ver o espírito, né? Eu não consigo ver o espírito, mas nós nos identificamos pelo perispírito. Esse perispírito, a partir do momento que ele se une a nós, né? Tanto faz a gente estar encarnado como desencarnado, a aparência vai ser a mesma por causa do perispírito. Tá? Tem esse perispírito que faz essa ligação. Mas na frente a gente vai falar sobre isso, sobre essas palavras difíceis que a gente tem aqui dentro do espiritismo, e cada uma delas vão sendo explicadas lá mais na frente, nos próximos capítulos, né? Essa novela que a Andréia conduz, né? Então, no outro livro dele foi A Alma é Imortal. Outro de seus brilhantes trabalhos, que, por sua vez, é inteiramente dedicado ao estudo experimental do perispírito, trazendo valiosa contribuição para o aprofundamento das questões ligadas a esse instrumento essencial para a atuação do espírito encarnado e desencarnado, né? Porque a gente diz assim, não, mas quando eu partir daqui, né, eu vou estar num ambiente feliz, vou estar em outra situação. Não, gente, do jeito que a gente está aqui, a gente vai, certo? Levando as coisas que a gente produziu, né? Se foi o bem, tudo bem. Se foi coisas não tão boas, a gente vai curtir essas coisas não tão boas lá do outro lado, porque a gente está levando no nosso perispírito, né? Todas essas informações. Então, vejam, né? Que maravilha termos a oportunidade de conhecer cada vez mais sobre os fenômenos anímicos e mediúnicos, né? A gente, quando lê esses livros do Gabriel Delany, né? Gabriel Delany, a gente consegue compreender melhor o que está escrito no Livro dos Médiuns, né? Ele se dedicou a isso, né? Então, com certeza, a obra de Gabriel Delany contribui muito, né, para todos nós, quando estudamos sobre perispírito, animismo e mediunidade na casa espírita, certo? Então, o espírita, ele tem que ser conhecedor dos preceitos do espiritismo, né, que trabalha essa mediunidade, ele tem que ter subsídio, né, subsídio para poder falar com clareza, né, porque agora nós estamos falando do filtro, né, da preparação do médium. O médium tem que ter conhecimento para que ele possa desenvolver um trabalho eficaz, né? Então, o médium que não estuda mediunidade é o que a gente chama de educação mediúnica, né? De educar o médium para que ele possa trabalhar
oferecer o seu trabalho, oferecer a sua contribuição, né, no auxílio, né, no auxílio aos espíritos que estão necessitados. Então, sem esse conhecimento, né, o trabalho acontece, mas não é de qualidade, né? Como é que fica, né? Então, porque dentro da mediunidade, o perispírito tem um papel muito importante, né, que é indispensável para entender de como se dá o processo do fenômeno mediúnico. Então, sem esse conhecimento, fica meio difícil, né? Difícil. Ah, mas eu sou médium. Não, você estudou, você educou essa mediunidade? Né? Isso que a gente sempre pergunta, né? Temos ainda a obra O Fenômeno Espírita, onde Delane faz um estudo histórico da fenomenologia mediúnica, mediante exposição de aspectos, discutindo hipóteses e apresentando o testemunho dos sábios. Certo? O interessante, né, que o Gabriel Delane, por ele ter nascido numa família espírita, ele sempre vivenciou, né? Vivenciou os acontecimentos mediúnicos, que dentro da casa dele se fazia reuniões mediúnicas. Certo? Então, ele tinha ali, né? Ele tinha ele teve esse conhecimento e disseminou através dos seus livros para que a gente pudesse, né, também compreender um pouco melhor como se dá o processo da mediunidade, né? Ele oferece conselhos aos médiuns e experimentadores de um modo geral, abordando ainda a força filosófica do espiritismo. Olha só, ele não tratou apenas da parte científica, né? Ele também partiu pela parte filosófica, como os outros também trabalharam todos os aspectos da doutrina. Eles não se detiveram. É claro que eles sobressaíram em alguns dos aspectos, né? Trabalhou melhor, trabalhou com mais profundidade esse aspecto destinado a ele na equipe, né, de contribuição para a formação dessa doutrina. Não é isso? Então, os tópicos mencionados da obra assegura a passagem, né, e análise da reencarnação e suas provas, trata dos efeitos valiosos e complementares e particulares do Livro dos Médiuns, né, nessa obra dele, que a gente fala que Kardec lançou lá o Livro dos Médiuns, colocou todas as informações do Livro dos Médiuns. Então, teve alguém que veio para esmiuçar, buscar entender, explicar o que é essa ciência, né? E temos ainda 2 livros de Delane, né, que é a Evolução Anímica e o outro livro que é A Reencarnação, inteiramente fundamentado na codificação espírita, mas com foco especial na investigação científica. Né? Lembra que a gente falou que é a ciência complementar? Né? Informações científicas, que é o Livro dos Médiuns. O Livro do Médiuns ele é ciência pura. Em ambas, o autor se esmera em trazer provas, né, e provas experimentais, não só da passagem dos princípios inteligentes pela série animal, como também da encarnação dos espíritos, priorizando na obra a reencarnação no aspecto da reencarnação humana, né? Porque a gente fala assim, e o princípio espiritual, ele encarna, reencarna, ou é só o ser humano que encarna e reencarna? Né? O espírito passa por todo um processo para poder, quando ele encarnar, quando a gente chegar a fazer a encarnação do ser humano, ele vai estar completo, ele passou por todo, o princípio espiritual passou por todas como se diz, deteve tanto conhecimento, né, buscou tanto conhecimento e fez parte de tudo isso, né, que a gente fala assim, que a gente faz parte, né? Então, se a gente faz parte, a gente tem que ter conhecimento dessas partes que a gente vai pertencer, né? Então, antes da gente encarnar como um ser humano, né, que o espírito com E maiúscula, né? O E maiúsculo está aqui,
encarnado, a gente passou pelo princípio espiritual e assim passou por várias etapas até chegar no que nós somos hoje, né? Em 1883, Gabriel Delany fundou a revista O Espiritismo, graças à generosidade da famosa médium inglesa Elizabeth Esperance. Ele doou a quantia de 5.000 francos para as despesas, né? Passou, então, a realizar experiências com grandes médios. Em 1904, juntamente com Charles Richer, o outro fantástico dentro do espiritismo, né? E outros estudiosos, presenciou os prodígios, fenômenos de materialização da Vila de Carme e Argel, né? A produção literária de Delany não se apoia, né, em especulações imaginárias, mas em fatos, como eu disse antes, né, que ele mesmo investigou e foram confirmados pela sua presença, né? O Delany, né, ele sofria de uma doença chamada ataxia, né, que até eu perguntei aqui para a nossa fisioterapeuta, né, o que era ataxia, né? Ataxia, e ela nos esclareceu que era um problema, podia ser um problema no cérebro, né, dos nervos, né, dos músculos que atrapalha Coordenação motora. Motora, né? A coordenação motora das pessoas. Ele sofria também, tinha um abscesso também na vista, ele ficou cego, mas isso não impediu que ele trabalhasse pela doutrina. E esse processo do abscesso nos olhos, né? Ele se afastou do trabalho que ele era engenheiro, e se afastando da empresa, né? Por problemas de saúde, ele começou a trabalhar como vendedor, né? O que nós chamamos hoje de caixeiro viajante, né? Chamamos de caixeiro viajante. E ele aproveitou essas viagens que ele fazia para divulgar a doutrina espírita, tanto na França como no mundo, onde ele fazia as palestras, né? Ele saía para fazer as palestras, fundou vários centros espíritas, e assim esse nosso convidado, né, de hoje, o Gabriel Delany, né, deu a sua contribuição para a doutrina, né, buscando explicar cientificamente o processo mediúnico. E, Raimundo, uma coisa interessante que, enquanto tu falava, né, no final agora sobre as dificuldades do Gabriel Delany, e eu me lembrava também que o Leon Denis também teve suas dificuldades, né? Nos últimos 17 anos de vida, ele também foi acometido de um problema na visão. E aí gente, será que isso é um problema geral de espírita? Porque Chico também teve, né, problema na visão, já estava cego de um olho quando faleceu e tal, o outro olho com muita dificuldade. O Leon Denis, nos seus últimos 17 anos de vida, também foi perdendo a visão aos poucos, morreu decorrente de uma pneumonia, e isso é para a gente ver, né, que não é fácil a vida do missionário, que às vezes a gente fala assim, eu queria ser fulano, porque a gente olha a parte boa, olha as obras e todo o legado que aquela pessoa deixou, mas quando a gente vai investigar bem a fundo a vida desses personagens, a gente percebe que a vida deles foi realmente difícil, com muitos baixos, né? Não é nem altos e baixos, é com muitos baixos, com muitas dificuldades, e então, assim, realmente o trabalho dessas pessoas precisa, assim, ser bem respeitado, porque foi em meio a todas essas dificuldades que as pessoas chegaram e produziram e fizeram o que fizeram, né? E às vezes a gente hoje, numa condição muito melhor, se reclama, diz que não pode fazer tal coisa, né? Então, assim, é complicado. Às vezes as pessoas falam para mim, Isabela, teu dia parece que tem 30 horas, porque eu me meto em 10.000 coisas e dificilmente digo não para um convite de uma palestra, de uma aula, de uma coisa, né, sobre espiritismo. Mas quando eu estudo personagens, né, assim, que foram importantes para a doutrina, eu percebo que não dá, gente, para não fazer o que eu faço. Por quê? Porque essas pessoas, com muito menos, fizeram muito mais. Então, assim, só porque eu estou ocupada, porque eu estou cansadinha, porque eu estou sobrecarregada, dizer não para uma atividade, sabe, assim,
é vergonhoso, na verdade, né? Porque a nossa vida é muito mais facilitada. É como uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, né? Quando as pessoas falam assim, olha, antigamente, Paulo, por exemplo, de Tarso, quando ia palestrar nas cidades, né, e tudo mais, ele era apedrejado. Hoje em dia a gente vai no centro espírita, é recebido com um cafezinho, um chá, um lanche, né, e tá achando ruim. Não pode, gente, não pode. Né? Abraço, né? Ele era apedrejado e a gente recebe abraço. Exatamente, né? Agradecimentos no final. Olha só, a pessoa ainda reconhece o que você fez, que era uma obrigação, né? Um compromisso que você assumiu. E, enfim, não dá para reclamar de nada, porque a vida desses expoentes foram muito difíceis, assim como a do próprio Kardec também, que tinha suas limitações de saúde e tudo mais, mas deu sangue pela doutrina para que tudo ficasse pronto antes do seu desencarne. Então, acho que é algo que precisa realmente ser enfatizado. E ele desencarnou com 69 anos, em 1926, né? 1900 cego, né? E em cadeira de rodas, né? Mesmo assim, ele já cego, né? Ele escreveu, ele ditou, né? O último livro dele, né? Ele já em cadeira de roda. Ele pedia para as pessoas lerem o jornal e ele comentava os jornais, né? Os jornais. A mesma situação do Leon Denis. Ele também, Raimundo, quando estava desencarnando, já estava com essa pneumonia muito severa. E ele estava escrevendo o último livro dele, que foi O Gênio Celta e o Mundo Invisível. E aí ele contou com a ajuda de 2 secretárias, mas desencarnou tendo concluído essa obra. A gente vê, né, depois de falar desses 3, o quão importante o estudo deles, que, por exemplo, Delane se aprofundou na questão do perispírito, né, principalmente perispírito, que Kardec não se aprofundou, nem no livro dos espíritos, nem no livro dos médicos, porque não teve como falar tudo, gente, não teve mesmo. Então, a gente até diz, obras básicas, não é obra completa, básica, o básico da doutrina espírita, que esses que a gente está trazendo hoje esmiuçaram, trabalham a fundo, e aí, por aí, alguém pode estar se perguntando, só está se falando de ciência e filosofia, né? Mas por quê? Vamos lembrar do programa que a gente fez sobre o contexto histórico. Esse pessoal viveu no século da razão, né? Onde o que valia era a ciência, o que era provado, a metafísica foi abolida, aquelas verdades místicas da igreja foi abolida. Então, a população só aceitava o que era provado, o que era material, o que era ciência. E então, por isso, que era o que da época, né? E aí eles trouxeram, e a doutrina não só trouxe a ciência, mas também, vamos aqui, entre aspas, humanizando a ciência, atrelando os ensinos do Cristo e o pensamento filosófico, né? Não só porque a ciência pura não consegue explicar todos os fenômenos que existiam, e aí a doutrina espírita entra. Então, aí, nesse tempo desse pessoal, o que interessava era a razão, era a ciência. Então, por isso, esse debruçar científico, até mesmo para provar. A gente lembra que Kardec foi excomungado, ele que era um cientista respeitado, passou a ser tratado como louco, ele sofreu muito. E aí, esses outros cientistas se debruçaram para mostrar para os outros que, de fato, Kardec estava correto. E aí, como essa obra de Flammarion sobre a divindade, não só falando da questão filosófica, mas científica, a ciência experimental, provando a existência de Deus. E todos os outros, e principalmente também Leon, que é na questão mais filosófica, e Delane na questão também ciência pura, mas aí trazendo essa vasta obra literária, solidificando os ensinos trazido pelos espíritos e Kardec da codificação espírita. Então, por isso, deles serem os escolhidos dentro dessa equipe grande de trabalho que apoiou Kardec para poder sair a codificação, mas porque eles, de fato, trouxeram um grande contributo na continuação desse estudo sério, científico e filosófico que os espíritos nos trouxeram. Olha só,
Delany, né? O Delany, em 1897, quando ele publica A Alma é Imortal, né? Ele participa como delegado de uma grande conferência espírita internacional em Londres, né? Onde ele apresentou um longo relatório sobre a reencarnação e lança no mesmo ano a pesquisa sobre a mediunidade. Né? Pesquisa sobre mediunidade. Então, são coisas assim que a gente só nos faz assim, admirar cada vez mais, né? Esses espíritos que trabalharam na codificação, né? Que trouxeram para nós, e esmiuçaram assim, o trabalho de Kardec, para nos explicar realmente o que é, para trazer palavras novas, né? Em novos momentos, né? Porque aqui você já está passando do século XIX para o século XX, né? O século XX já é uma outra mentalidade, a ciência já está mais avançada e as coisas vêm uma modificação e eles vêm adaptando a esse novo conhecimento, né? A esse novo conhecimento, o sentido da presença da espiritualidade dentro do contexto científico. Né? Isso é muito importante, é muita coragem. Alguém mais? Então, vamos encerrar, agradecendo mais uma vez a minha amiga Isabela. E é isso, eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né, sobre a doutrina, sobre esses personagens que foram espíritos tão importantes, né, para que a gente estivesse aqui hoje estudando o que a gente estuda e aprendendo o que a gente aprende. Muito obrigado. Raimundo, meu querido Raimundo. Também agradeço muito, né, porque nos faz estudar, né, nos faz pesquisar, a gente vai ter que buscar coisas que a gente já leu anteriormente, mas que a gente vai relembrar, né, porque há quanto tempo que eu li o Delany, né? Eu li o Delany porque eu assisti uma palestra do Raul Teixeira, e Raul Teixeira colocou o Delany lá em cima, me mostrando que trabalhando de mediunidade, né? Ele comentando sobre Camilo, né? Falando de mediunidade, ele falando muito de Gabriel Delany. Aí eu disse, poxa, mas eu vou ter que conhecer esse cara, né? Aí eu fui buscar os livros, né, do Gabriel Delany e dar uma estudada, e no início, assim, é difícil da gente ler, porque os termos são, assim, meio complicados para a gente entender, né? Então, é por isso que é importante que a gente primeiro conheça as obras básicas, para a gente compreender o que é ali, o que está acontecendo ali, naquela leitura, né? Que ele está explicando o que a gente conheceu nas obras básicas. E lá nas obras básicas fala de perispírito. Aí ele vai destrinchar o que é perispírito, vai falar de mediunidade, ele vai destrinchar o que é mediunidade, como se dá mediunidade, como se dá a comunicação, né? Em outras palavras, né? Em palavras mais acessíveis para nós. Então, por isso que é muito importante que a gente não deixe de ler esses autores, né? Esses autores que vieram logo após a codificação. Obrigado, gente. E também só me resta agradecer a oportunidade. Mais uma vez a gente está aqui com vocês, trazendo mais informação sobre a doutrina espírita, convidando vocês ao estudo. Gente, não tem jeito. Espírita tem que estudar muito e aplicar esses estudos no nosso dia a dia para a gente, de fato, evoluir, progredir, que é o objetivo de todos nós aqui. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Segue a gente, marque aí o sininho para você poder estar sendo avisado de todos os programas. Nos segue nas redes sociais, que lá a gente coloca o post de todos os programas. E aí, até o próximo programa. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.